Pessoal, então, bom dia a todos aí, né? Mais uma vez sejam bem-vindos a também nossa última aula de Laboratório de Programação Aplicada, essa aula que eu pedi vocês aí pra gente remanejar, né? O dia da aula, tirar ela da terça-feira e passar para essa quinta. Bom, o que acontece aqui? Vamos lá. Na última aula que nós estávamos mexendo com programação, nós vimos o caso aqui de looping, né? De como está utilizando o looping aqui. Eu resolvi aquele exemplo, é o mesmo slide da aula passada, eu ainda não subi ele para o Siga, tá? Mas nós tínhamos parado aqui, tá? É a mesma coisa. Bom, onde nós tínhamos chegado? Havíamos chegado no final da aula passada justamente na programação numérica com Python, tá? Que é usando aquela biblioteca NumPy. Já resolvemos algumas coisinhas, tá? Sobre o NumPy, tá? E é importante a gente observar o seguinte, tá? Que o Python ele tem um conjunto de módulos, ele tem alguns conjuntos de módulos, que quando esses módulos associam, isso vira para mim uma grande ferramenta, tá? Isso vira para mim uma grande ferramenta. Então, como base aqui nós temos o Python, tá? Que é a linguagem de programação, que são os módulos que nós estamos utilizando. Temos a biblioteca NumPy, tá? Que é essa biblioteca aí numérica que tem inúmeras funções matemáticas, que nós também já utilizamos alguma coisinha dela. Temos essa biblioteca aqui, esse módulo Matplotlib, que ele é uma biblioteca exclusiva para a confecção de gráficos. Então, se você quer imprimir um gráfico, precisa imprimir um gráfico, você vai utilizar essa biblioteca Matplotlib. O CPy aqui, nem que é para trabalhar com simbólicos. Isso nós não vamos mexer, assim como essa biblioteca Pandas também nós não vamos mexer, tá? A Pandas eu nunca usei ela propriamente dito. Eu usei as outras três, o Matplotlib, o CPy e o NumPy, tá? O que acontece? Quando eu ajunto isso daqui, isso vira para mim uma ferramenta tão importante que a associação desses 4 módulos que eu tenho na linguagem Python significa que eu tenho um substituto à altura para a biblioteca, para o software MATLAB. Como nós estamos no ensino remoto, em momento algum nós usamos esse software MATLAB, tá? Lá nos computadores do Cefet nós temos a versão paga desse software MATLAB. E o que ele faz? Exatamente o que nós estamos fazendo aqui no Python. Então ele faz operação matemática, tanto de escalar quanto de vetores. Você pode programar ele em Python, você pode programar ele em C, ele não tem problema. Ele tem módulos, inclusive, para você fazer aquisição via USB, né? De dados de um Arduino. Então você consegue estabelecer usando a porta do seu computador aqui, o USB, conectar o USB, o Arduino, e fazer leituras usando o Arduino e transferindo esses dados para o seu computador. Então o seu código principal pode ficar no computador e você ter o Arduino ali como um periférico, tá? Bem, é isso que você pode estar fazendo aqui com o MATLAB. Então tudo isso é um software super importante aí na área da engenharia, tá? Que dá para fazer muita coisa. Você está fazendo BIC com quem, Sara? Mal lhe pergunte. Eu faço com o Dawson, Lucas. A gente analisa circuito elétrico. Beleza. Então, tudo que você está fazendo e implementando lá no MATLAB é possível fazer usando essas ferramentas que eu estou apresentando. Infelizmente, aí, devido ao ensino remoto, não vai dar para a gente explorar tudo que poderia ser explorado aqui nesse conjunto de bibliotecas, que é uma ferramenta sensacional. Então, vou passar aqui por algumas funções básicas que nós vamos precisar
apresentando e vou resolver um problema prático usando essas bibliotecas, tá? Então eu vou pegar aquela aula de terça-feira que nós terminamos lá de laboratório, a introdução robótica, para resolver um exemplo, tá ok? Bom, comandos básicos que nós precisamos aqui são 3, tá? São algumas coisas. Primeira coisa de vetor e matriz. O np-arrange, que eu crio simplesmente um vetor com n posições. O linspace, que eu crio um vetor com n posições em que os valores preenchidos nesse vetor são igualmente espaçados. O np-array. np-array é uma ferramenta genérica, então eu posso criar um np-array de zeros, de uns, uma matriz identidade, ou eu simplesmente, se eu não estou preocupado com o que eu vou estar preenchendo nessa matriz, eu só preciso alocar esse espaço na memória do computador para deixar o meu software mais rápido, eu posso usar esse np-empty, que ele vai lá simplesmente reserva a sujeira que está na memória, vai permanecer na memória, porém o espaço está alocado para aquela variável que eu quero utilizar. Então, todos esses comandos aqui, a gente usa isso quando a gente está fazendo programação aí vetorial com muita frequência, tá? Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês, se der algum pau, tá? Apareceu aí para mim o Spider? O Spider apareceu aí para vocês? Sim, beleza. Então deixa eu pedir um arquivo novo aqui e vou importar aqui então. Import numpy as np. Então, importei todos os comandos, importando ali primeiramente, né? Todos os comandos da biblioteca numpy. Então vou criar um vetor A. Esse vetor A, eu vou falar que ele é um np.ons e vou passar a dimensão, tem que passar a sequência. Então posso fazer vetor ou eu posso fazer matriz. O que um comando daquele faz para mim? Então vou falar que eu quero uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Então 2 linhas e 2 colunas. E que todas essas posições serão preenchidas para mim com 1. É o que eu acabei de fazer aqui na linha 10 desse código. Se eu rodo aqui, ó, rodou, eu venho aqui em explorador de variáveis, o que eu criei? Eu criei a minha variável A, vocês estão conseguindo acompanhar aqui, né? No lado direito aqui da tela. Eu criei a variável A, ela é uma variável do tipo array, lembrando que array descreve tanto vetor quanto matriz. É uma variável, né? É um array do tipo float, 64 bits, então ele tem 64 bits para descrever número, ou seja, o intervalo de números que eu consigo escrever ali é muito grande. O tamanho, qual que é a dimensão desse meu vetor, desse array que eu criei? Ele é uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. E aqui eu tenho a minha matriz, eu posso clicar aqui que ela vai abrir. Então, olha lá, eu criei uma matriz, 2 linhas, 2 colunas, e essas linhas preenchidas com 1. Então, eu preenchi todo mundo com 1. Deixa eu ver aqui se é aqui ou se é de lá, só um minuto. Tá. Então é isso. Então o ONS faz isso para mim. Ele cria uma matriz de 0. Deixa eu ver uma coisa. Outra coisa. Vou criar um vetor B agora. np. Zeros, tá? Então vou fazer o np.zeros aqui, ó. E eu posso repetir a mesma coisa, eu posso fazer só um vetor. Então eu vou fazer um vetor de uma linha apenas. Então ele é um vetor de uma linha, mas eu quero 10 posições nele, tá? Então eu quero um vetor de uma linha com 10 posições e que esse vetor será preenchido com zeros. É o que vai gerar para mim ali o vetor B. Quando eu simulo, tá lá, ó. Criei o vetor B, que ele é um array float, né, do tipo 64 bits. Ele tem uma linha,
10 colunas. Se eu clico aqui para ver ele, uma linha apenas, 10 colunas que começou na posição 0 e vai até a posição 9, todas essas posições preenchidas com 0. Ok? Bom, isso é só um exemplo, tá? Do que a gente pode fazer com aqueles comandos que a gente estava vendo aqui anteriormente. Deixa eu ver que alguém mandou mensagem aqui no chat. Ok, só isso. Beleza. Vamos dar sequência então. Então, esses comandos. Se eu não souber como usar esses comandos, onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir lá no material do Python, que está naquele link que eu venho compartilhando com vocês em todos os slides, e ver a descrição do respectivo comando que eu estou usando, tá? Não tem como fugir disso. Se eu preciso, tá, de funções como seno, cosseno, tangente, qualquer função trigonométrica, tá implementado dentro da biblioteca. Então é só colocar NP seno. Lembrando que o seno aqui ele é medido para o ângulo, né? Ele é calculado considerando o ângulo em radianos. Então você não pode passar esses valores angulares aqui em graus. Você tem que passar esses valores angulares em radianos, tá? Senão vai dar errado. Aqui eu coloquei outro exemplo, por exemplo, o ABS, que é o valor absoluto. Você pega o sistema, o valor numérico, sem sinal. Então não interessa se ele é positivo ou é negativo. Você só pega o módulo, a amplitude desse número. Você não pega o sinal. É o que o ABS faz. O SQRT. O que é o que SQRT? Raiz quadrada. Se você quer fazer uma raiz quadrada lá, você usa o comando SQRT, ó. Então eu vou falar aqui que C, ele é para mim np.sqrt e passo o valor aqui, ó, de 4, SQRT de 4. Pronto. Se eu rodo, ele já vai dar para mim um resultado. Tá aqui, ó. O meu valor C, ele é um float de 64 bits, porque o Python já identifica como é que fala? O tipo de variável. Ele é de tamanho 1, porque ele é um escalar. E a raiz quadrada de 4, todo mundo sabe aí que ela é 2. Então já apareceu para mim que C vale para mim 2. Ele é um número escalar. Ok? Então o SQRT ali faz isso para mim. Vou fazer aqui que D, tá? Ele é igual ao np.abs. Então estou pegando o valor absoluto de menos 4. Se ele pega para mim, não vou nem usar o 4 ali de novo. Vou fazer aqui para mim, ó, menos 15. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o módulo, o valor sem sinal. Quando eu executar o código, o que eu espero obter? Eu espero que simplesmente o valor D, tá? Ele tenha um valor para mim 15. O sinal menos tenha sumido, tá? Vai aparecer um número lá sem sinal. Então, rodei. Tá aqui, ó. Letra D, a variável D, ela é do tipo inteiro, tá? É um escalar, tem tamanho 1, e o valor dela é quanto? 15. Por que ela é 15? Porque eu usei o comando ABS. O ABS joga fora o sinal, seja ele positivo, seja ele negativo. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Bom, multiplicação. Aliás, esses dois... vamos lá nesse negócio aqui que é importante. Então, eu acho que travou aqui, gente. Espera aí. Pessoal, só um minuto. Eu vou ter que reiniciar o Spider aqui. Parece que nesse muda de tela para cá, gravando, deu uma travada. Vocês estão me ouvindo, né? Ou eu perdi a conexão também? Tô ouvindo. Não. Tô ouvindo, sim. Beleza, então eu só vou reiniciar o Spider que ele travou aqui. Pera aí, só um minuto. Não. Pronto. Deixa só ele abrir aqui novamente. Beleza.
Vou criar o meu arquivo novo, vou importar aqui de novo que eu não tinha salvo, numpy NP, tá? E vou fazer operações, tá? Então vou criar minha variável A, vou dar para ela o número 2, vou criar minha variável B e vou chamar ela de 4, ok? Então eu tenho duas variáveis ali e quero fazer operações entre essas variáveis. Então, vou falar que meu resultado C é o meu resultado de multiplicação. Se é multiplicação, é A vezes B. Simplesmente. O que a gente já fazia no C. Se eu quero fazer divisão, também é a mesma coisa. Não vou chamar de B, né? Senão vai dar errado. Vou falar que D é igual a A dividido por B. Pronto. Posso falar que C é igual para mim. Soma normalmente. Tanto soma como subtração, tá? Tanto faz ali. Você pode fazer a coisa do jeito que você quiser. Mais 2 vezes B. Pronto, ó. Aliás, não mais, menos aqui, ó. As operações escrevem normalmente. Isso aqui é álgebra básica. Agora, CDE. Agora, se eu quero elevar ao quadrado, a raiz quadrada eu vi. E se eu quero elevar um número ao quadrado? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que f é igual a b, 4, elevado ao quadrado. Se eu quero elevar ao quadrado, eu uso o asterisco duplo. Então significa que o b está sendo elevado à potência que eu quero. A minha potência aqui é o a. Ou seja, eu estou fazendo 4 ao quadrado. 4 elevado a 2 é o que eu fiz aqui em f. Roda lá, ó. Rodou. Tá lá, ó. f. 4 elevado a 2, 16. Ou 4 ao quadrado, né? 16. 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8. Mais 6. Menos 12. Tá aqui o E. 4 dividido, né? 4A. Que é um inteiro que tá aqui. Dividido por 4 vai dar meio. É o que eu tenho em D. E C, que é o meu resultado ali, A vezes B, que vai dar 4 vezes 2, é 8. Então, todos os meus resultados batem. Voltando ao slide, lembre-se, se eu estou fazendo multiplicação de vetores, é vetor que eu estou multiplicando vezes vetor ou vezes matriz, eu substituo o asterisco por o arroba. Tá? Eles entendem que é uma operação matricial ou vetorial. E um comando interessante, tá? Que eu também utilizo muito, é esse comando aqui de configuração, not null number, tá? O que que ele faz? Ele pega a sua variável e torna ela um not null number. O que que é isso? Ela deixa de ser um número. Então, se você está fazendo uma programação de vetor, você está com N posições, e você quer garantir que você não vai estar fazendo coisa errada, transforme primeiramente esse vetor seu em um not null number. Porque se você pega um índice que não foi preenchido ainda desse vetor, na hora que você for fazer a multiplicação, você está fazendo a multiplicação de algo que não é um número vezes um número. Isso não é possível de fazer. É como você querer multiplicar uma palavra. Quanto que dá essa operação aqui, ó? Vou jogar no chat aí. 2 vezes Lucas. Isso é uma operação matemática? Isso tem resultado numérico? Não. Quando você então preenche um vetor ou você declara uma variável como not null number, na hora que você executa o seu programa, o interpretador, né, na verdade, ele vai entender que o not null number vezes o número é a mesma coisa de fazer 2 vezes Lucas. Isso não é uma operação matemática, então eu não posso implementar. Então ele vai te retornar uma mensagem de erro. É uma forma de você ir debugando o seu código e não chegar em lugares incorretos, tá? Então seria uma forma de fazer isso. Para fazer isso, é só fazer aqui que f ponto not null number, quer ver? Eu acho que é só fazer isso aqui que ele vai dar certo.
Deixa eu só ver aqui. np ponto not now number f float call. Só um minuto, deixa eu ver se eu usei isso aqui. Range template. Porque eu fiz errado. É isso aqui, ó. f.fill abre np.notNowNumber abre. Nem precisa desse parágrafo aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui, tá? Se eu quero converter alguma coisa em notNowNumber, o comando para fazer essa conversão é a variável f, ok? Ponto. Então, estou mexendo agora na propriedade de f. O comando fill ele é responsável em fazer essa transformação. Então, ele vai fazer para mim uma modificação na variável f. E que modificação que ele vai fazer? Ele vai alocar na variável s para mim agora declarar ela como notNowNumber. Lembrando que notNowNumber ele está dentro da biblioteca NumPy. Então, veja, inicialmente a variável f ela é um inteiro, ela é do tipo inteiro e está alocado nela o valor 16. Isso eu calculei quando eu fiz f elevado b elevado a a, aqui no caso, né? Vou executar o código novamente. Mas não é possível. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ponto 0. Isso. O que esse tem? O fill ele é um comando de vetor. Ele é um comando de vetor. Então seria np. Deixa eu... Vou passar isso aqui, gente. Eu olho esse comando e disponibilizo ele para vocês para aplicar numa variável, num escalar. A gente tem ele aqui no exemplo eu usando justamente essa conversão para notNowNumber mais de forma vetorial. O comando fill ele é utilizado para vetor, ele não é utilizado para escalar. Eu vou ver como que faz essa conversão aqui para notNowNumber de um escalar, se for preciso, né? E deixo isso para vocês no Siga posteriormente. Eu não vou perder tempo aqui com isso não, senão não dá tempo da gente resolver o exemplo com mais calma. Bom, então o notNowNumber significa isso para mim. Tô deixando outras fontes de pesquisa, tá? Tem um curso de Python, que é aquele que eu já tinha feito, e tem 2 outros cursos de Python em português. Tem esse curso oferecido pela USP e tem esse outro curso básico aqui de Python, que ele faz uma introdução mais passo a passo da linguagem de programação Python. Então, esses 2 outros sites aí, né? Eles podem servir de suporte para vocês para pesquisa de algum comando, ok? Bom, então, vou falar sobre a segunda atividade avaliativa, mas antes de falar da segunda atividade avaliativa, vou resolver agora um programa de programação completo para um problema de robótica, ok? Para a gente simular uma robótica aqui usando o Python. Então, vou trocar de slide, fechar você e vou abrir você. Então, aqui eu vou apresentar as slides. Vou voltar naquela aula de terça-feira, tá? Que é a cinemática lá de robôs, só que agora eu estou focando na simulação em Python. Então, vou resolver aquilo que nós chegamos lá aqui na programação. Então, estou resolvendo um problema agora de programação de um robô aqui dentro do meu referencial, tá? Qual foi o resultado que nós havíamos chegado lá na terça-feira? Que a velocidade do meu robô, né, na direção de acordo com o meu frame, com o meu sistema de referência inercial, em termos de velocidade, ele é dado pela matriz de rotação de θ vezes a velocidade em x, y e a velocidade angular do robô. Nós chegamos então à conclusão que é o raio da rodinha vezes a velocidade angular de cada roda, né, a soma dessas velocidade angular de cada roda,
dividido por 2. Chegamos à conclusão na terça-feira que na direção Y, tá, do robô, do sistema de referência do robô, eu não posso ter deslocamento. A minha rodinha ela é convencional, uma roda igual a do carro. Então não é possível ter deslocamento nessa direção. E que a velocidade angular, que é a rotação do robô, ele é dado por R, que é o raio da roda, que multiplica a diferença da velocidade angular sobre 2L, em que L ali é o raio, né, de apoio do robô. Lembrando que L é a distância do meu ponto central do robô até o ponto de contato da roda. Ok? Então isso é a solução matemática que nós temos para descrever o movimento de um robô do tipo diferencial. Bom, então agora é programar essa equação. Como que eu vou programar essa equação? Eu preciso de voltar novamente lá na física para entender alguns conceitos. Quais? Vocês lembram de ver esse gráfico, tá? Na física do primeiro ano? Se você tem um gráfico de velocidade plotado ao longo do tempo, velocidade vezes tempo é igual a quem? A distância percorrida, não é isso? Vocês lembram disso lá de Física 1? Todo mundo lembra desse gráfico? Lembra de ter visto isso lá em Física 1? Então, quando eu faço velocidade vezes tempo, eu estou chegando em quem? No meu deslocamento, certo? Novamente, na discussão de terça-feira, qual que foi o conceito que eu inseri para vocês? O conceito novo que nós trabalhamos. Que aqui na robótica a gente trabalha o mesmo conceito da física, com a diferença que o meu intervalo de tempo ele é extremamente pequeno. Não é isso? Que a gente está agora no conceito de velocidade instantânea. Que o conceito de velocidade instantânea nos remete, tá, ao conceito de derivada. A gente, inclusive, fez uma mudança de notação matemática na última aula. Bom, agora pensa no seguinte. Você tem um Arduino monitorando cada roda do seu robô ali, tá? Então ele monitora tanto a roda da direita quanto a roda da esquerda. E você consegue, então, medir a cada 10 milissegundos, você consegue medir esse deslocamento. Ok? Então, a cada 10 milissegundos, você consegue dividir esse deslocamento. Ou seja, no instante T1, o robô estava parado. 0,1 segundo depois, você foi lá e verificou onde que o meu robô estava. Ele teve deslocamento? Se ele teve deslocamento, ou seja, a velocidade não era nula, ele teve deslocamento. Então, eu tenho um deslocamento pequenininho, não tem? Porque o meu intervalo de tempo é pequenininho. E eu posso ir fazendo isso a cada instante de 10 milissegundos. Por quanto tempo? Pelo tempo necessário para o robô fazer o deslocamento dele. Ou seja, eu vou olhando de ponto em ponto até chegar no meu tempo final, que é o tempo T2. A soma de cada contribuiçãozinha não vai dar para mim essa área embaixo aqui do gráfico, o deslocamento total do robô. Ou seja, para qualquer curva que a gente tenha, seja para uma velocidade constante, seja para uma velocidade que está variando, se eu fizer essa soma de parcelas, eu sei quanto o meu robô andou em cada direção. Como assim, Lucas? Exatamente isso daqui que eu estou fazendo. É uma aproximação, tá, gente? Uma programação numérica, uma aproximação numérica. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo em intervalos de tempo, que são esses intervalos que eu estou usando aqui como exemplo de 10 milissegundos. A cada 10 milissegundos, eu vou verificar quanto meu robô andou. Então, olha, desse instante A até essa primeira amostragem que eu fiz aqui, que foi uma amostragem de 10 milissegundos, o robô andou esse pouquinho. Desse ponto até a próxima amostragem, o robô andou esse outro tantinho. E assim você vai fazendo até ele chegar no ponto B. Ou seja,
quanto que o robô andou no final da história entre o ponto A e o ponto B? Ele andou a soma, né? O somatório de todas essas áreas que eu vim calculando aqui em instantes de tempos pequenos. Veja, é uma aproximação. Por que é uma aproximação? Não tem área sobrando aqui acima da curva de velocidade, que é essa linha azul? Então, eu estou fazendo uma aproximação que tem erro. Essa soma, tá, de pequenas parcelas entre o ponto A até o ponto B para eu achar a área total, essa operação ela é chamada de integração. Ela é exatamente o oposto da derivada. Enquanto a derivada eu vou dividindo, até chegar num valor muito pequeno de instante de tempo, a integração ela faz para mim a soma desses vários intervalos de tempo que eu tenho, tá? Não só de intervalo, mas de área, tá? Ele faz esse intervalo de tempo pequeno que eu tenho vezes o deslocamento que eu tive ali. Olha, nesse instante a velocidade estava nesse ponto, passou para esse ponto. Então eu tenho um ΔV ali. Para esse ΔV vezes meu ΔT. Pronto, eu vou somando essas parcelas. A representação, tá, numérica disso é... Aqui a gente tem a integração no contínuo. Lá para a graduação vocês vão ver métodos de integração de uma função qualquer, uma função de x. Não é o nosso caso aqui agora, que é essa primeira representação da equação 2. Porém, já que eu estou programando, eu tenho um computador para fazer conta para mim, eu consigo, indiferente o quão pequeno seja esse intervalo de tempo, esse deslocamento que eu estou subdividindo aqui entre o ponto A e o ponto B, eu consigo calcular a área de cada retângulo desse, em função dessa variação aqui dx, que é justamente a base aqui, né, desse meu retângulo. Então, se eu faço o somatório, tá, dessas pequenas áreas de retângulo, eu chego num resultado numérico da minha integração. Para implementar isso computacionalmente, o que a gente tem? Existe esse método aqui, que é o método de Euler, tá? O que a gente faz? É que a minha função de x no instante k mais 1, ele é igual ao valor de f de x no instante k, mais o quanto que ele rodou agora para o próximo estado, que é o quê? Justamente o período de amostragem t vezes a derivada, né? A equação diferencial, a derivada ali da minha função. O que é isso, Lucas? O que a equação 3 está falando para mim? Olha, primeiro retângulo, segundo retângulo, terceiro retângulo, quarto retângulo, quinto retângulo, sexto retângulo. Parei aqui onde está o mouse. O meu instante agora é o instante 6. Estou no instante 6, tá? Qual que vai ser o valor de deslocamento no meu instante 7? Vai ser o valor da minha função no instante 6, ou seja, o somatório do primeiro retângulo, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto, que é esse f de x de k. É a soma já dos 6 primeiros retângulos, mais t vezes f. Quem que é t vezes f? T é o período de amostragem, é a base, é o intervalo de tempo que eu estou usando para amostrar. Lembra lá, só a fim de exemplo, meus 10 milissegundos. Então, é 10 milissegundos vezes quem? Vezes isso daqui, ó. Ele estava aqui no sexto, veio para cá no sétimo, não veio? Qual que foi essa variação? A variação foi essa daqui, ó. Nessa abordagem aqui está sendo considerado aquele ponto lá onde está parado o mouse. Então, se eu faço esse ponto vezes essa variação de tempo, eu tenho o quanto de deslocamento foi feito, foi percorrido instantaneamente,
tá? Então, eu tenho agora que no instante K mais 1, o instante K mais 1 era 6 mais 1, 7. Ele vai ser a soma, então, para mim, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo retângulos ali que eu tenho da minha divisão, tá? Então, isso é o conceito de integração numérica. É isso que nós vamos programar. Vamos programar em quê? Bom, vamos dar um exemplo prático aqui agora de robótica, então. Bom, considere que um robô diferencial possui rodas de raio 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, tá? Então, são 2,5 centímetros o raio de cada rodinha. E que as rodas de tração, então uma rodinha da outra, elas estão distantes 15 centímetros. E que esse robô encontra-se parado na origem do meu sistema de coordenadas. Ou seja, ele encontra-se parado na coordenada 0, 0 do meu sistema de referência inicial com orientação nula, tá? Então, o meu θ é nulo, o meu x é nulo, o meu y é nulo. Todos eles valem 0. Então, você vai lá e liga o robô. Mas você liga o robô em qual condição? O robô é então acionado e cada motor gira com uma velocidade angular de 2 radianos. Tá? Então, cada motor está girando para mim com uma velocidade de 2 radianos por segundo. Ok, eu sei qual é a velocidade angular para mim de cada motor. Considere que o robô movimentou sob essas condições por 20 segundos. Ou seja, o robô ficou ligado por 20 segundos. E simule seu deslocamento. Então, nós vamos fazer a simulação desse deslocamento do robô. Apresente os gráficos. Então, eu vou gerar gráficos. Então, agora eu vou projetar o caminho que esse robô passou. Então, eu quero a resposta temporal. Qual que foi a variação de x no tempo? Qual que foi a variação em y ao longo do tempo? Qual que foi a variação angular desse robô ao longo do tempo? Essa é a letra A. Então, eu tenho que ter 3 gráficos para me responder a letra A. A letra B. A trajetória percorrida pelo robô no plano cartesiano. Então, quando eu olho para XY, qual foi o caminho que esse robô percorreu? Então, é isso que a gente agora vai programar. Então, vamos voltar lá para o Spider. Voltei para o Spider e vamos partir para a simulação. Primeira coisa, tá? Importar as bibliotecas. Quais bibliotecas? Importar NumPy, porque eu vou mexer com o vetor aqui. Importar a biblioteca Matplotlib, tá? O PyPlot, que é para eu plotar gráficos. E veja, para eu usar toda essa biblioteca de plot de gráficos ali no Python, eu estou simplificando esse nome como PLT. PLT close all significa se eu tinha alguma simulação aberta, tá? Eu tinha executado alguma simulação antes no Spider e tinha algum gráfico aberto, o PLT.close ele vai fechar para mim todas essas janelas de gráficos. Então, ele fecha todas as janelas automaticamente para mim. Para quê? Para gerar novas janelas com os resultados que eu quero. Ok? Então, ali foi só as três, a linha 2, 3 e 4 é import de biblioteca, que eu preciso usar para resolver esse exercício, e um comando para fechar todas as janelas de gráfico que estivessem abertos no início da execução do meu código. Ok? Vou entrar agora com a declaração das minhas constantes do robô. Quais são? A distância entre o ponto de referência no chassi e a roda. Veja, tá? Que uma distância entre uma roda e outra é 15 centímetros. Então, entre a roda esquerda e a roda direita, eu tenho 15 centímetros. O meu ponto de referência, que é o ponto central, ele está exatamente na metade dessa distância. Então, se entre a roda esquerda e a roda direita são 15, esse ponto meu central ele está a uma distância de 7,5 centímetros. R é o raio da minha rodinha, que é 2,5. Isso é parâmetro físico do robô, não tem como a gente mudar.
Ok? Vou começar a pré-alocar, tá? Os meus vetores. Primeiro, o período de amostragem. Lembrando, eu Lucas, escolhi, tá? Utilizar um período de amostragem aqui de 0,01 segundos, que são os 10 milissegundos que eu venho falando durante todo o exemplo. Período de amostragem, o que eu estou definindo ali nessa variável na linha 13? Exatamente essa distância aqui, ó. Qual que é o tamanho da base do meu retângulo nesse somatório? É isso que eu estou definindo, ok? Beleza, então defini que aquela base minha ela vai ter uma duração de 10 milissegundos, 0,01 segundos. Pede-se no exercício para fazer um deslocamento do robô por quanto? 20 segundos, não é isso? Beleza. Então, eu defino meu tempo final como sendo 20 segundos. Pronto. Então, eu fiz ali período de amostragem, que é a variação da minha base, eu defini, e defini meu tempo final como sendo 20 segundos. Vou criar agora, pré-alocar, um vetor de tempo, tá? Qual o vetor de tempo? Começando no instante 0 e indo até o instante 20 segundos. Em qual passo? Em passos de 0,01 segundos. Para isso, então, o meu vetor tempo, ok? Ele tem o tamanho. Vou criar um vetor. Então, esse vetor, eu estou usando o comando np.arrange. O arrange, eu sei que ele cria um vetor. Passo a condição inicial, tá? Lembra lá que nós já usamos ele, olha lá, ó. Preciso de passar valor inicial, preciso de passar o valor final. Preciso, se eu quiser, né, modificar o passo, eu preciso passar o passo dele ali, o step. Então, o que eu estou passando? Preciso, tá? Passar o valor inicial, instante 0. Preciso passar o meu valor final. Qual o valor final? TF, 20 segundos, mais 0,01. Tá? Por quê? Para incluir os 20 segundos. Em qual passo que eu quero criar esse vetor? Eu quero criar isso dentro do meu passo de integração, que é o 0,01 segundos. Ou seja, eu vou criar um vetor grandão aqui. Beleza, aloquei meu vetor de tempo, que é o tempo da minha simulação. Vou cocriar agora o vetor das minhas velocidades angulares, que é a velocidade angular do motor da direita, do motor da esquerda. Por isso que eu tenho aqui velocidade angular 1, velocidade angular 2. Fala para mim que a velocidade angular de cada motor é de 2 radianos por segundo. Então, sendo 2 radianos por segundo, como que eu estou criando esse vetor? Eu estou criando 2, que é a velocidade angular, vezes um vetor np-ons, ou seja, 2 vezes um vetor de 1 vai dar qual valor? 2. Então, todos esses valores estarão preenchidos com 2. Qual que é o tamanho para mim desse vetor de 1 que eu preciso criar? Esse vetor de 1, né, de ons que eu estou criando aqui, ele tem que ser do mesmo tamanho que o meu vetor de tempo. Então, tá aqui, ó. Então, qual que é o tamanho de ons? Ele é um vetor que tem que ter o mesmo tamanho de t. Para eu buscar o tamanho de vetor, automaticamente existe esse comando aqui, len, ó. Ele pega justamente o comprimento do meu vetor. Ou seja, eu estou passando para essa função o tamanho do meu vetor t. Se o meu vetor t tiver 20 posições, ele vai criar um vetor de ons com 20 posições. Se esse vetor t tiver 20 mil posições, ele vai criar um vetor de ons com 20 mil posições. Automatizei o processo. Pronto. Então, isso eu escolhi. Isso, TF, o exercício me deu. np-range, eu aloquei o meu vetor para eu poder fazer a integração. Velocidade angular 1, velocidade angular 2. O exercício me deu, a única coisa que eu fiz foi escrever essa informação de forma vetorial. Agora, quais são as minhas saídas? As minhas saídas não é x
y e tetra? Não é isso que eu quero saber do robô? Que a letra A precisa? É. Então, estou alocando, tá? Primeiramente, o espaço de memória. Para isso, eu estou usando aquele comando que eu tinha citado primeiramente. O amplit, o np amplit. Que eu simplesmente fui lá e aloquei um espaço na minha memória para criar um vetor. Então, tudo enquanto é sujeira que estava na memória, vai ficar. É valores preenchidos de outra coisa que estava sendo usado na memória. A única coisa que eu tenho que definir aqui é o tamanho desse vetor. E, novamente, quem manda no tamanho desse vetor é o meu vetor de tempo. Então, por isso, eu criei todos esses vetores com o mesmo tamanho do meu tempo de simulação, tá? Beleza, então pré-aloquei, né, esses vetores aí, para x, para y e para θ. Bom, faço agora a conversão. O que eu estou fazendo? Eu, como programador, estou tomando o cuidado de limpar essa memória. Vetorialmente, o que eu estou fazendo? Pegando o vetor x, pedindo ele para ser alterado e ser alocado ele como not null number. Eu estou fazendo uma limpeza e definindo tanto o vetor x, quanto o vetor y, quanto o vetor θ preenchidos com not null number. Ok? Espera aí, só um minuto que alguém mandou mensagem aqui. Beleza, sem problema, Otávio. Gente, quem puder ficar, fique. Eu vou precisar fechar essa aula aqui para a gente poder encerrar a atividade. Eu preciso extrapolar aqui uns minutinhos, vou tentar ser o mais breve possível. Mas nessa aula de hoje eu preciso finalizar esse código aqui com vocês. Ele já está terminando, ok? Bom, então fiz a limpeza desses vetores, ok? Condição inicial. Vou começar a preencher os meus vetores, tá? Vou começar a colocar as condições. Qual é a condição? A minha primeira posição de x, y e θ. Eu tenho que preencher. De onde vem essas informações? Vem daqui, ó. O robô encontra-se parado em qual posição? X igual a 0, y igual a 0. Então, eu sei a posição inicial dele. E sei também que a orientação desse robô, ou seja, θ, é nulo. Então, o que eu fui lá no código e fiz? O meu x no instante 0 é 0. O robô está parado na coordenada x0. Na coordenada y, no instante 0 de tempo antes de iniciar a simulação, ele também está parado na posição 0. E sei que o meu θ está parado aonde? É nulo. Ele também é 0. Ele está com orientação nula. Tá? Pronto. Acabou. Declarei todas as minhas variáveis. Pré-aloquei todos os vetores. Agora eu vou começar a fazer a simulação, que é começar a desenhar e obter valores para fazer o meu gráfico. Primeira coisa, eu declarei aqui quem? A minha matriz. Vou fazer isso repetidas vezes, tá? Primeiramente, vou fazer isso até eu varrer todo o meu vetor de tempo. Então, vou fazer isso as 20.000, as 2.000, as 3.000 posições que eu tenho de tempo, tá? Que foi eu que criei. Bom, primeira coisa, calcula a matriz de rotação. A matriz de rotação nós já vimos. Deixa eu ver se ela está nesse slide aqui. Ela não está nesse slide. Ela está no outro slide. Mas a matriz de rotação ela é quem? Seno, cosseno, cosseno de θ menos seno de θ, 0. Seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0 e 1. Tá? Então, eu simplesmente declarei aqui a matriz. Aqui, ó. NP cosseno de θ. Mas qual que é o meu θ? É o meu θ no instante de tempo I. É isso que eu estou pegando. Menos seno de θ no instante I. 0. Fiz a minha primeira linha. E assim eu faço para os demais. Cálculo da velocidade. Qual que é o cálculo da velocidade do robô? O cálculo da velocidade do robô ele é dado justamente por aquele resultado que nós chegamos terça-feira. Que é a minha matriz de rotação vezes a contribuição dos parâmetros de acionamento e físico do meu robô. Então, eu vou fazer essa operação aqui. Então, estou fazendo a velocidade que eu tenho
ela é a matriz de rotação, RZ, arroba, porque eu tenho uma operação matricial, NP array. Qual que é o array? R, velocidade angular 1 mais velocidade angular 2, no instante i, dividido por 2. 0 para y, R, velocidade angular 1 menos velocidade angular 2, dividido por 2L. Exatamente a implementação daquela equação que estava lá. Beleza. Tenho a velocidade, não tem? Tem. A velocidade é a minha derivada, lembra disso. Então é só eu aplicar agora o método de Euler. O que eu tenho? Que o meu x no instante 1, já que eu estou no instante 0, vai ser quem? A posição que eu estava no instante 0, que eu estou começando em 0, meu i é 0, mais o meu período de amostragem, que é os 10 milissegundos, vezes a velocidade que ele deslocou nesse primeiro momento, que foi o que eu acabei de calcular aqui. Ok? Então é só pegar. Estou pegando a velocidade, posição 0, velocidade, posição 1, velocidade, posição 2. Lembra que V não é um escalar. V é, para mim, um vetor de 3 posições. Então, esse for aqui, ele faz para mim a simulação. Feito a simulação de deslocamento do robô, eu só tenho que plotar. Então, vou plotar agora, gerar gráficos. Comando PLT, que é do comando matplotlib. Estou criando a minha primeira figura. Essa primeira figura, eu vou criar mais de um gráfico. Eu tenho que fazer 3 gráficos ali dentro de uma mesma figura. X, Y e θ. Então, subplot. Vão ser 3 subplots em uma coluna. O que eu estou fazendo? No primeiro eu estou plotando T, que é a resposta temporal, e X. Estou modificando aqui no meu eixo, dando nome a esse eixo, que esse eixo vai ser para mim X em centímetros, meu deslocamento em X. Grid é só para ficar com aquelas linhas tracejadas atrás. Subplot 2, tá? De 3 subplots que tem, eu estou no subplot 2. Estou plotando o vetor de tempo, estou plotando a minha saída Y, que é o que eu quero. Estou dando nome a esse gráfico aqui do meu deslocamento em Y. Liguei também o grid. E o meu terceiro plot, estou plotando T, θ. Dei nome para o eixo X, dei nome para o eixo Y, θ, dei nome para o meu eixo X. Pronto. E para o segundo caso, eu não quero lá na letra B, então com aquele subplot, eu resolvi a letra A. Então, plotei a resposta temporal de X, Y e θ. Resolvi a letra B. Eu simplesmente tenho que plotar a distância percorrida, a trajetória percorrida no meu eixo cartesiano. Então, eu gero uma nova figura, porque agora eu estou resolvendo a letra B, e eu quero plotar X por Y. É isso que eu quero. Vou simular e vamos ver o que acontece. Simulei. Primeiro gráfico. Esse gráfico aqui. X, primeiro gráfico, é o deslocamento em X. O segundo, o deslocamento em Y. O terceiro, a orientação, o θ. Os motores não estavam com velocidade igual, tanto da direita quanto à esquerda, que era 2 radianos? Sim, não era? Se a velocidade é igual, esse robô ele só vai andar em linha reta. A linha reta anda em qual direção? X, porque ele estava parado, se a gente voltar lá no exercício, ele está parado na posição coordenada 0, 0 e orientação nula. Ou seja, a orientação do robô, tá? O robô está parado no XI, YI no ponto de origem, com θ nulo, ou seja, o XR está sobrepondo o YI. Então, esses dois eixos estão sobrepostos. O que eu tenho ali, então? Que eu só vou ter deslocamento na minha direção X. E em 20 segundos de simulação, ele saiu da posição X 0 e veio parar na posição X 100. Houve deslocamento em Y? Não. Então, ele vai permanecer em Y quanto? 0.
Houve variação da posição angular? Não, por quê? Durante toda a minha simulação, a velocidade do motor direito era igual à velocidade do motor esquerdo. Ou seja, eu também não tive variação angular. Se eu não tenho uma variação angular, não tem como ele deslocar em Y do meu sistema referencial. Só pode ter deslocamento na direção X. Esse é o primeiro resultado. Já o segundo resultado é o que? Eu não quero um plot cartesiano? Y e X. Exatamente o que a gente falou. Houve deslocamento em Y? Não, mas houve deslocamento em X. No instante 0, ele estava na posição 0. No instante 20 segundos, a gente estava na posição 100. Ou seja, em 20 segundos, para uma velocidade angular de 2 radianos por segundo, o meu robô conseguiu deslocar 1 metro. Pronto, essa é a conclusão. Pode fazer qualquer coisa. Olha aqui, ó. Vou só dar um exemplo, que a gente já passou do horário. Só vou mudar a condição inicial. Vou diferenciar aqui, tá? Vou manter tudo igual. Vou diferenciar aqui a minha velocidade angular. Vou falar que a velocidade angular de um robô, ela é meio centímetro ali, meio radiano por segundo menor. Ou seja, o meu robô vai ter que começar a fazer uma curva. Porque agora ele já não é igual. Simulei, olha aqui o que acontece, ó. Houve deslocamento no eixo X, houve deslocamento no eixo Y e há aqui um deslocamento também de tetra. Eu é que limitei ali o... Aqui, ó, eu tô limitando esse cara aqui, por isso que ele apareceu daquele jeito. Ó. Vou comentar e deixar rodar de novo. Olha ele aí, ó. Então ele tem uma rotação angular. Tá? Então houve uma variação angular para X, houve variação angular, né? Então tem deslocamento em X e Y. Figura 1. Se eu olho a figura 2, olha o que o robô fez. Ele começou a fazer para mim uma curva, muito aberto, mas ele está fazendo uma curva. Tá? Ele saiu de 0 e começou a fazer exatamente uma curva. Pessoal, o que eu tinha previsto era isso para hoje. Sobre essa programação, esse exemplo, eu sei que é muita informação. Alguma dúvida em relação aqui, algum comando que vocês não entenderam? Algo aqui que não ficou claro de como foi implementado? A hora de perguntar é essa. Tranquilo? Bom, ninguém se manifestou, vou entender que sim, tá? Deixa eu voltar aqui. Segunda atividade, então, pra gente encerrar a aula. Vou estar lançando hoje, tá? A segunda atividade. Ela é justamente uma alteração desse código que eu passei. A questão é que o robô agora ele vai deslocar entre algumas coordenadas. Então vai mudar a forma, basicamente muda a forma de vocês criarem os vetores de referência, tá? Do robô. Então vocês vão precisar de fazer alguns cálculos ali em programação, tá? Vocês vão precisar alterar aquelas relações que nós vimos ali e pensar um pouquinho nos parâmetros físicos para poder desembolar e fazer as alterações do código que eu estou pedindo. Então, é basicamente isso, gente. Eu vou lançar a atividade hoje e de hoje até sábado eu faço atualização do SIG em relação às aulas gravadas. Vocês vão acabar precisando voltar nessas aulas gravadas aqui, tá? Tem como opção, não é obrigatório, tá? Cada um de vocês ou cada grupo pode escolher. Como substituição a essa programação em Python, você pode participar da competição e seguir aqueles critérios que eu estabeleci lá para a pontuação, tá? Se participar, você tem uma nota. Se participar e o robô andar, você tem outra nota. Se participar e avançar, você tem outras 2 notas aí, podendo chegar aos 15 pontos. Cada dupla escolhe. Você pode optar em participar da competição
e pode fazer atividade avaliativa, tá? Para mim, tanto faz. Vocês podem fazer as duas coisas. Você pode ir lá e participar da competição e ver como você ficou posicionado. Se tiver ficado mal posicionado, você pode resolver o exercício. Eu vou marcar a data de exercício, a data de entrega da atividade para depois da competição. Então você tem a opção de escolha. Aquele que escolheu não participar da competição já pode pegar as aulas e começar a programar o exercício, tá? Fica a critério de cada um, vocês escolhem. Semana que vem, tá? Eu não vou dar mais atividade, eu não vou dar mais conteúdo. Eu estou aqui por conta agora somente da resolução desse último exercício, tanto em laboratório de introdução robótica quanto no laboratório de programação aplicada. O que eu vou fazer? Para dar tempo de vocês pensarem e investigar, nós não vamos ter encontro síncrono na próxima terça-feira, mas eu deixo um encontro síncrono marcado para a próxima quinta-feira. Para quê? Dá tempo de vocês reassistirem às aulas, fazer a programação e ter dúvidas sobre o trabalho final. Vai ser uma aula só para tirar dúvidas desse trabalho final, tá? Então, terça-feira, a próxima terça-feira, nós não temos encontro síncrono e nos vemos agora na próxima quinta-feira. Lembrando que é uma aula de dúvida. Só vai acontecer se alguém tentar fazer a programação do exercício e não conseguir. Ok? Pessoal, agradeço vocês aí pela presença. Peço desculpa pelo atraso. Hoje eu tive que passar um pouquinho. A aula precisou ser maior para a gente conseguir encerrar e eu poder liberar essa atividade aqui do segundo bimestre. A segunda atividade do quarto bimestre. Como a próxima aula é de dúvidas, eu agradeço, gente, sinceramente, a presença, a participação de vocês aí, né, nesse curso. Não sei se todo mundo vai estar aí nas aulas de dúvida, mas aqueles que estão aqui e não entrarem mais, eu agradeço a participação. Peço desculpas, né, por uma ou outra falha, por esse curso aí, que foi ofertado com extrema limitação devido ao ensino remoto emergencial. E já desejo aí para aqueles que já estão aprovados, né? Um monte de gente já está aprovado tanto em laboratório de introdução robótica quanto laboratório de programação aplicada. Boas férias, bons descanso. Descansem nas férias, tá? Porque o retorno para o ensino presencial aí no terceiro ano não será fácil. Será tão difícil quanto foi a gente iniciar lá no primeiro ano, né? Ano passado, o ensino remoto. Então a volta para o presencial também vai ser difícil para todo mundo. Vai ser difícil para nós, professores, vai ser difícil para vocês. Então descansem nas férias, tá? Daqui 15 dias mais ou menos nós estamos de férias. Saiam de férias e descansem. Esse descanso será necessário, tá bom? Pessoal, obrigado por tudo. Aqueles que eu não ver novamente, tudo de bom. Obrigado pela participação aqui no curso. Forte abraço para todo mundo. Caso alguém tenha alguma dúvida antes aí, pode me mandar mensagem no privado que eu respondo as dúvidas, tá bom? Um abraço, gente. Valeu por tudo. Obrigadão.